Olá, nós vamos iniciar agora uma série de vídeos tratando da intervenção de terceiros. Vou fazer uma introdução contigo, você vai aprender os delineamentos basilares da intervenção de terceiros e depois nós vamos falar de cada uma das intervenções, da assistência, denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e também do amicus curiae. Bora lá então? Vamos conhecer os conceitos basilares. Por quê, pessoal? Porque uma decisão judicial, ela é proferida no intuito de surtir efeitos dentro do processo da qual as partes estão inseridas. Pois é, por isso nós falamos que a decisão judicial, ela tem a aptidão para gerar efeitos endoprocessuais, efeitos para aqueles que estão compondo o processo, apenas tão somente ali dentro. Acontece que não raras vezes uma decisão judicial ela pode escapar do caderno processual. Ela pode escapar daquela relação jurídica processual e atingir outras pessoas, pessoas que estão fora do processo. Ela pode resvalar sobre alguém, ela pode atingir diretamente, incidir na esfera jurídica de uma pessoa que não participou desse processo. Aí é onde entra em cena a possibilidade da intervenção de terceiros. Pessoal, nós, para trabalharmos com a intervenção, nós temos que ter alguns conceitinhos básicos. Vamos iniciar aqui então o trabalho sobre isso. Vamos ter que saber o que é parte. O que é parte? Embora haja uma grande divergência doutrinária, parte não é nada mais, nada menos do que aquele que age com parcialidade. Ele está colocado dentro do processo em contraditório, sendo demandante ou então contra ele sendo demandado alguma postulação. Então, pessoal, parte é todo aquele que age com parcialidade. É ele que busca que os efeitos da sentença estejam resguardados dentro daquele processo ou que atinja outras pessoas. E terceiro? Bom, terceiro é um conceito tirado por exclusão. Conforme a lição do professor Barbosa Moreira, terceiro é todo aquele que não é parte. É todo aquele que não está dentro do processo, não está agindo com parcialidade, portanto. Verifica-se então que, uma vez sendo terceiro, significa que está fora dos autos. A partir do momento que este terceiro entra dentro do processo, ele deixa de ser terceiro e passa a ser parte. Tá joia? Então, sabemos desses conceitinhos. A intervenção, portanto, nada mais é do que o ingresso de um terceiro que, a partir do momento que ali está compondo os autos, tornando-se um sujeito, ele passa a ser parte. Essa transmutação de intervenção, ingresso, um terceiro, transformando-se em parte. Essa intervenção ela pode ser espontânea, como ela também pode ser provocada. Ela será espontânea quando o terceiro, vislumbrando que o efeito da decisão irá atingir o seu interesse jurídico, pede para entrar. Então, será espontânea sim. Provocada ela será quando a parte que está dentro do processo fala: opa, juiz, eu vou aqui levar uma decisão e essa decisão ela também tem que albergar outra pessoa. Eu vou lá chamar porque esse camarada que está lá fora, que não compõe o processo, ele também está responsável por esta obrigação que aqui está se debatendo. Ou então quando o terceiro vislumbra, que ele vai levar a pior no processo e ele percebe que ele tem alguém que é responsável por esse prejuízo junto com ele, ele vai lá e busca e fala: ó, se eu me ferrar, se eu tomar uma decisão aqui, uma canetada, você leva junto comigo, você vai me ressarcir. Bom, estes dois exemplos são exemplos de chamamento ao processo e denunciação da lide. Beleza, então, trabalhamos o conceito, já verificamos como acontece essa intervenção. Vamos avançar, vamos continuar destrinchando essa matéria. Vamos lá. Falando ainda, pessoal, das modalidades de intervenção, nós temos as modalidades típicas e atípicas. Modalidades típicas de intervenção são as modalidades que o próprio legislador destacou e falou: bom, estas daqui serão modalidades de intervenção de terceiros. Estarão aqui neste rol composto do artigo 119 ao 138 do Código de Processo Civil. As demais possibilidades de intervenção, como por exemplo, um recurso que um terceiro vem e coloca dentro do processo, ou o embargo de terceiro que alguém vai lá e suscita um novo processo, são modalidades atípicas. Elas não estão lá no rol das 5 modalidades típicas que eu já enumerei para você no começo da aula. Tá joia? Pessoal, passada essa modalidade, é importante fazermos um apontamento terminológico, porque nós temos duas situações que é importante você saber o conceito, que são categorias jurídicas, um processo incidente e um incidente do processo. O que é um processo incidente? Bom, o próprio nome é sugestivo. É um processo que está lá fora, que vai incidir efeitos sobre um processo
já existente. Vale dizer aqui então, você tem um processo em curso. O terceiro vislumbra que este processo está acarretando problemas a ele. Ele olha para as medidas típicas, não encontra a possibilidade de ali intervir. O que ele faz? Vai ficar à margem? Vai ficar esperando, né, a situação complicar para o lado dele? Claro que não, né, pessoal? Ele pode muito bem ajuizar uma ação, ajuizar um processo que surtirá efeitos aqui dentro. É o que ocorre, por exemplo, no caso dos embargos de terceiro. O devedor que está lá com um carro, o carro não está no nome dele, dirige para cima e para baixo. O credor que está com o crédito insatisfeito, o que ele faz? Pede a penhora daquele bem. Pode? Claro que pode, sob sua conta e risco principalmente. Pede a penhora, o juiz defere, pega aquele automóvel, pronto, está penhorado. Mas aquele automóvel não é do devedor, está no nome de um terceiro. Esse terceiro, então, a fim de aniquilar aquela penhora, né, desfazer aquela penhora, ele pode muito bem ajuizar uma ação. Ajuizar uma ação para invalidar, ou melhor, né, cancelar aquela penhora que pende sobre seu bem. Que, portanto, nós estamos diante de um processo novo, um processo que gerará efeitos em algum processo que já está em curso, por isso o processo incidente. Um incidente no processo é diferente, porque um incidente no processo é uma situação dentro do próprio processo, e esta situação ela vai gerar uma ramificação. É como o professor Fred Didier narra, dizendo como se fosse um galho de uma árvore, né? O tronco está ali, nasce aquele galinho, está dentro do processo. Meus caros, falar, portanto, em um incidente do processo é falar em uma ramificação do processo. É uma questão que nasceu dentro do processo e será resolvido naquele mesmo processo. Ora, basta você pensar numa alegação de suspeição, de impedimento do juiz, basta você pensar nisso. A hora que a parte alega que o juiz é impedido ou que ele é suspeito, precisa decidir. Não precisa de um processo novo, pode ser alegado ali dentro e precisa se decidir. Meus caros, percebam que aí nós estamos diante de um incidente do processo, porque é uma questão, não é uma questão de mérito, porém há de interferir. É uma questão incidental que tem que ser sanada, tem que ser decidida para que se avance com o processo. As intervenções de terceiros são modalidades de incidente do processo. Quando o assistente pede para entrar, quando faz a denunciação da lide, quando tem o chamamento ao processo, quando pede a desconsideração da personalidade jurídica de uma PJ, ou ainda quando o amicus curiae se apresenta. Pessoal, nestes casos, o juiz tem que simplesmente olhar para essas situações e falar: eu preciso resolver isso aqui antes de avançar. Eu preciso verificar se é possível essa intervenção ou não. Eu não posso dar continuidade no feito. Tá joia? Então, entendemos o conceito, já falamos das modalidades, já disse onde estão as intervenções, falamos agora dos apontamentos terminológicos. Bom, é hora de avançar e vamos avançar. E arrematando essa introdução, né, pessoal? Qual é o fundamento da intervenção? Você pode estar se perguntando aí. Ora, se autoriza a intervenção para que o processo tenha uma duração razoável, porque ao invés de se resolver algo entre as duas partes, depois o terceiro que foi prejudicado ajuiza uma nova ação, manda citar todo mundo outra vez, tem uma nova sentença, um novo recurso, e vai para um acordo, e vai para o STJ, e vai para o Supremo, e volta para cá, e vai para... Só eu já cansei. Então imagina se você deixa isso aí dessa maneira, né? Tem então que prestigiar a razoável duração do processo, fazendo com que todas essas situações sejam resolvidas o mais rápido possível, homenageando também o princípio da eficiência. Ora, eu tenho um vídeo aqui sobre princípios processuais no canal, se você tiver alguma dúvida, corre lá, material bom demais. Mas sintetizando o princípio da eficiência, o que ele significa? Os melhores resultados com os menores gastos possíveis. É assim a gestão do processo. E ainda, né, garantindo o contraditório. Aqui não tem uma novidade. O processo é um procedimento em contraditório, como já dizia Hélio Fazzolari. Tá joia então, pessoal? E quais são os efeitos do processo? Os efeitos do processo são dois. Subjetivo, porque subjetivamente aumenta-se um sujeito, agrega, né, o terceiro, que agora é parte dentro do processo, e objetivamente também pode haver uma agregação, um aumento, um acréscimo, pois este terceiro que agora se transforma em parte, ele pode trazer uma pretensão para dentro deste processo, uma postulação. Tá bom então? Perfeito? Vamos prosseguir então, meus caros. Bom, estas são as regras gerais que nós estamos vendo e que são aplicáveis a todas as modalidades interventivas. Aqui, para nós finalizarmos a introdução, né, quem faz o controle da intervenção?
o magistrado. Assim como acontece lá com o controle da capacidade processual das partes, assim como acontece no caso da legitimidade, o magistrado também irá fazer à luz do vínculo estabelecido entre esse terceiro e o objeto litigioso colocado nesta relação jurídica de direito processual. Pessoal, e o cabimento dessas intervenções, aonde é que é possível? Em regra, no procedimento comum. Procedimento comum, cabível todas as modalidades interventivas. No juizado especial, a priori, não era possível a intervenção, mas com o advento do novo CPC, que no 1062 trouxe a inovação, é possível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dentro do juizado especial, tá bom? Então lembre-se dessa regra. Ainda, é possível o incidente também lá na execução e no cumprimento de sentença, bem como a assistência lá no cumprimento de sentença e na execução. Tá, joia, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido a introdução, que é necessária, né? Ela ser feita justamente para que você possa agora adentrar em cada uma das modalidades interventivas com o repertório suficiente para se localizar dentro desse assunto que é tão gostoso de estudar. Tá joia? Vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Deixa o teu like se gostou do vídeo, faça o seu comentário. E olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos. Tá joia? Vamos agora avançar para dentro de cada modalidade. Te encontro na próxima aula.